Olá, aluno, espero que você esteja muito bem. Eu sou Rafael Moreno, professor de Física, e a aula de hoje vai ser sobre leis de Coulomb, tá? Então a gente vai resolver 3 exercícios em 3 níveis diferentes, indo do mais simples ao mais complexo, de modo que você consiga ir evoluindo e compreendendo melhor com o passar das questões. Então, bora lá. Esse aqui é o meu canal de Física, então eu faço vídeos de cinemática, termologia, eletrostática, astronomia, e eu espero que tu gostes, tá? Foi o jeito que eu encontrei pra gente conseguir continuar falando de física durante esse tempo de isolamento social, ok? Bora aprender física. Então, nível 1. Tá, no vácuo, vou grifando todas as informações importantes, ok? No vácuo, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. Duas cargas elétricas pontiforme, aí carga 1, 8 vezes 10 a menos 6, carga 2, 5 vezes 10 a menos 6, encontram-se fixas a uma distância de 2 centímetros uma da outra. Caracterize a força elétrica de interação entre essas cargas. Então, sempre que tu usares a lei de Coulomb, tu vai usar aos pares, ok? Então, eu vou pegar duas bolinhas para representar essas duas cargas, ok? Cada bolinha tem a sua carga, então carga 1 para a bolinha amarela, carga 2 para a bolinha rosa. Seguinte, se as duas cargas têm sinal positivo, elas vão ter uma interação de repulsão, ou seja, elas vão tender a se afastar uma da outra. Se os sinais delas fossem diferentes, elas iam tender a se aproximar, tá bem? Além das cargas, a gente vai precisar da informação da distância. Então a distância aqui no problema é 2 centímetros. O que eu preciso que tu saibas aqui é que normalmente a gente usa informação em metro. Então, como tá esse centímetro aqui, tu vais ter que acrescentar a informação de 10 a menos 2 quando tu for substituir os dados, ok? A expressão para cálculo da lei de Coulomb é essa aqui. Então, a força é igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. Não esquece desse quadrado aí no denominador, ok? Então, esse problema é bem direto, a gente vai fazer uma substituição simples. Então, a força vai ser igual constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Então, sempre que teu problema estiver no vácuo, vai ser 9 vezes 10 a nona. Substitui. Carga 1, ele deu aqui que vale 8 vezes 10 a menos 6, substitui. Carga 2, 5 vezes 10 a menos 6, substitui. E a distância tem que estar ao quadrado, então eu já vou colocar quadrado lá no denominador, ok? E ele disse que vale 2 centímetros, então eu vou colocar 2, mas esse acréscimo do 10 a menos 2, para que a informação esteja em metros, ok? Acabamos com a lei de Coulomb, então a gente só tem um problema simplesmente matemático, ok? Não sei como você preferiria resolver esse probleminha, vou te dar uma solução aqui. Comece sempre simplificando um problema. Vá conduzindo os cálculos para que tu chegue em algo mais simples. Primeira coisa que a gente pode fazer é fazer esse produto aqui. 9 vezes 8 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Vezes 9, 360. Tá, então, na próxima linha, já coloco lá 360. Produtos de potências de base 10. Eu repito a base, que é o 10, e eu vou somar os expoentes. Então vai dar 10 elevado a 9 menos 6 vai dar 3. Menos 6 vai dar menos 3. Então eu vou colocar 10 a menos 3. O que eu fiz? Repeti a base 10 e somei esses 3 expoentes aqui, tá? Próximo passo, esse quadrado aqui fora do parêntese vai estar atuando tanto no 2, tanto neste 10 a menos 2. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. Olha, foi muito rápido. E esse 10 a menos 2 vai estar ao quadrado também. E aí tu pode pensar que 10 a menos 2 ao quadrado vai ser 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Repete base, soma os expoentes, ok? E olha só, a gente já tem uma forma mais simplificada do problema, tá? Então, na próxima linha, a gente pode fazer esse 360 dividido por 4, que vai dar 90. E eu posso, numa propriedade de potências, eu posso passar esse 10 a menos 4, que está dividindo, para cima, para o numerador. E aí ele só vai inverter o sinal do expoente. Então, se era 10 a menos 4, vai para cima 10 a quarta. Tudo bem? Vamos fazer isso. Então, a força vai ser igual a 90, 360 por 4,
vezes 10 a menos 3, que já estava lá em cima, vezes 10 a quarta. E aí a gente pode fazer mais uma vez produto de potências de base 10. Repete base, soma os expoentes, que vai dar 10. 10 elevado a 1, que é 10. Então, 90 vezes 10, 900 newtons. Newtons porque a gente está calculando uma força. Então, a gente já espera que a resposta viesse em newtons, ok? Problema tranquilo, as informações eram super diretas no enunciado e tudo foi dado aí, ok? Tranquilo. Bora para a questão de nível 2 agora. Seguinte, qualquer pergunta que tu tiveres, tá? Tenta colocar aí nos comentários para que eu tenha mais cuidado nos próximos vídeos, beleza? E tenta me dizer até que nível você conseguiria resolver essas questões sozinhos, ok? Aí me ajuda a me situar nas tuas habilidades, no teu nível. 3 pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas respectivamente iguais a 4Q, Q e Q estão alinhadas como mostra a figura. Deixa eu mostrar a figura para vocês. A esfera A exerce sobre a esfera B uma força elétrica de intensidade de 2 vezes 10 a sexta newton, 10 a menos 6 newton. Qual é a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, primeira coisa, força resultante é tu fazer a soma de todas as forças sobre um corpo, ok? E aí a gente quer saber sobre o corpo B. Então, primeira coisa, tu precisa entender que essa esfera A vai causar uma força em B. Como elas têm o mesmo sinal, a força vai ser de repulsão, tudo bem? E a esfera C vai aplicar uma força na esfera B. Como elas têm o mesmo sinal, a força também vai ser de repulsão. E aí vai estar neste sentido aqui. Nota que as forças estão se atrapalhando, ok? Para fazer a força resultante, eu somaria as duas forças. Mas como elas estão em sentido contrário, eu vou colocar sinais contrários nela, tudo bem? Porque uma está atrapalhando a outra. E aí, nesse cálculo de força resultante, eu vou calcular pela lei de Coulomb quanto vale a força que A aplica em B, e depois eu vou calcular quanto é a força que C aplica em B, tudo bem? Então, bora escrever aqui a lei de Coulomb. Escrevi para dupla esfera A e esfera B. Lembra, a lei de Coulomb tu calcula aos pares, ok? Então, esfera A e esfera B. Só que o enunciado já deu que esta força vale 2 vezes 10 a menos 6, tá? Inclusive, eu já posso colocar bem aqui, na nossa resolução de força resultante. E substituindo os valores, a gente tem a constante eletrostática. O valor da carga A é 4 Qzão, o valor da carga B era Qzão, tá bem aqui, grifado, e a distância tem que estar ao quadrado. Eu já vou colocar o quadrado aqui, de cara, que é da fórmula. A distância, ele disse que era 4D, então eu vou colocar 4D aí, tudo bem? Tu pode se sentir tentado a cortar este 4 de cima com esse 4 de baixo. Precisa lembrar que existe uma ordem de prioridade para tu resolver esses cálculos, tá? Então primeiro tu vai resolver as potências ou as raízes e depois tu vai fazer multiplicações e divisões, ok? Então na próxima linha a gente vai tentar reorganizar essas informações e resolver essa potência, ok? Então 2 vezes 10 a menos 6, vou colocar esse 4 para frente, K0, Qzão e Qzão, tudo bem? Só reordenei. Agora, 4 ao quadrado vai dar 16 e D ao quadrado, vou deixar D ao quadrado. Tudo bem? E aí, o próximo passo que a gente pode fazer é pegar este 4 que está multiplicando e passar dividindo. E esse 16 que está dividindo e passar multiplicando. E aí eu vou ter 16 vezes 2, 32, dividido por 4, vai dar 8. E aí, isso tudo aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, tá bem? E aí, vai ser igual a todos esses resultados aqui, todas essas letras se multiplicando. Tá? Ótimo. Então, daqui não dá para fazer mais muita coisa. Então, bora calcular agora a lei de Coulomb para este outro par aqui, que é para a esfera B e esfera C. Então, lei de Coulomb. Aí aqui no subscrito eu coloquei B e C. Então essa força vai ser igual constante eletrostática, o valor da carga B é Qzão, o valor da carga C é Qzão também, e essa distância é somente D, então D também, então vai ficar D quadrado. E aí, olha só,
Este produto aqui, a gente já calculou o seu valor na etapa anterior. A gente já viu que esse valor vale 8 vezes 10 a menos 6. Então eu posso dizer que a força que a esfera C aplica na esfera B também vale 8 vezes 10 a menos 6. E este valor eu vou jogar aqui no cálculo da força resultante. Então eu vou ter a força da esfera A, que é 2, menos a força que a esfera C aplica em B, que é menos 8. E aí eu vou ficar com menos 6 newtons, ok? Daqui desse problema, um pouquinho mais complicado, porque tem 3 esferas. Tu ia precisar lembrar que tu precisa fazer lei de Coulomb aos pares. Calcula para o primeiro par, depois reordena e calcula para o segundo par, ok? Além de não ter tantos números e uma questão que depende bem mais de letras, talvez isso fosse uma dificuldade a mais para você, tá? Tranquilo? Próxima questão, nível 3. Uma carga elétrica pontiforme e fixa determina nos pontos A e B os campos elétricos representados pelas setas na figura abaixo. Seta porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? E aí, essa aqui é a representação. Se a intensidade do campo elétrico no ponto A é 40, bem aqui, o ponto A, tá? Bem aqui. Qual é a intensidade do campo elétrico no ponto C? O ponto C está bem aqui. E é o seguinte, para uma carga gerar este campo em A, neste ponto A bem aqui, significa que essa carga tem que estar bem aqui, nessa linha que eu coloquei em vermelho, tá? Por quê? Porque essa força elétrica ela só pode ou empurrar ou puxar. Ou ela é uma carga positiva e está nessa região aqui abaixo do ponto A, ou ela é uma carga negativa e está acima do ponto A. Tudo bem? E aí, a esfera, uma carga para gerar este campo elétrico em B, ela também precisa estar nesta linha bem aqui, tá? Por quê? Porque o campo elétrico só pode empurrar ou puxar. Então, para que esse campo exista, ou existe uma carga positiva daqui para baixo, ou existe uma carga negativa daqui para cima, do ponto B para cima, tá bem? Só que como é só uma carga que gera esses dois pontos, tem que ser uma mesma carga para gerar tanto o campo em A, tanto quanto o campo em B, tá? E o único valor que isso seria possível seria neste ponto bem aqui, ó. Neste ponto ele poderia tanto gerar esse campo em A, tanto gerar esse campo em B, tá? E o campo em C teria esta direção e este sentido bem aqui, ok? Então, bora escrever a expressão para o campo elétrico lá em A, porque a gente já tem algumas informações do campo elétrico, tá? Então, lembrando, lei de Coulomb, aqui te diz que a força vai ser igual à constante eletrostática, produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. E a distância de A até a carga é 2 quadradinhos, tá? Para eu calcular o campo elétrico, eu preciso ignorar uma dessas cargas, tá? Então, por exemplo, eu estou calculando o campo elétrico gerado por essa carga Qzinho aqui, tá? Então eu não vou precisar desse Qzão, tá? Qzão seria, por exemplo, uma carga que estivesse aí no ponto A, o que não é o caso, não tem nada no ponto A. Tudo bem? Substituindo valores, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular para o campo A. Então, vai. Campo elétrico no ponto A. Então, eu já sei que o campo elétrico no ponto A vale 40 newtons por Coulomb. Isso vai ser igual a constante eletrostática vezes Q. A distância é 2. Eu vou colocar 2x, porque eu não sei o que ele quis. Eu não sei quanto vale cada quadradinho. Não sei se vale 1 centímetro, 1 metro, 1 milha, 1 palmo. Então eu vou colocar 2x, tá? E claro, elevado ao quadrado, porque é da fórmula. Eu vou fazer essa operação de elevar ao quadrado esse 2x. Então eu vou ficar com 4x ao quadrado, ok? Aí eu eliminei os parênteses. Eu vou pegar esse 4x ao quadrado que está dividido e passar multiplicando. E passando multiplicando, eu vou ficar com 4x ao quadrado vezes 40, que vai ser igual a esse produto da constante eletrostática pela carga, ok? E aí vai dar 160x ao quadrado, K e Q, tudo bem? O que eu faço com isso? Não sei, mas a análise está feita. O que ele pede? Qual é a intensidade do campo elétrico em C? Então, bora calcular o campo elétrico em C, ok?
E aí vai ser esta mesma expressãozinha aqui. Só que agora, onde tinha o D, eu vou colocar a distância de 4 quadradinhos, ou 4x. Peraí que eu fiz uma bagunça. Eu vou colocar a distância de 4 quadradinhos. Então, eu vou colocar 4x, e isso vai ter que estar ao quadrado, ok? Na próxima linha, eu quero que vocês notem o seguinte. Opa, vou escrever aqui o campo. Só que olha só, onde eu tinha constante eletrostática vezes o Q, eu posso substituir esse 160x ao quadrado, porque é o mesmo valor, tá? Então eu vou substituir direto aqui nessa linha, eu vou ter 160x ao quadrado. E lá embaixo eu vou ter 4 ao quadrado vai dar 16, então 16x ao quadrado, sumir com os parênteses, eu posso cortar x ao quadrado de cima com x ao quadrado de baixo, e 160 por 16 vai dar 10 newtons por coulomb, ok? 10 newtons por coulomb. Qual a maior dificuldade nesse problema? Além de ele ser um problema bidimensional, tu ia ter que ainda situar a carga em algum ponto. Achei bem interessante e bem comum. Mas aí, a partir disso, tu pega a ideia da lei de Coulomb e escreve a expressão para campo elétrico e substitui os valores, e aí matematicamente tu vais encontrar a resposta, ok? Bem, e agora eu vou recomendar para você um vídeo sobre campo elétrico que tu já pode ter visto, ou eu vou recomendar um vídeo mais avançado onde eu falo de tensão elétrica, ok? Espero que você tenha gostado. Sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.